Sejam muito bem-vindos ao nosso 11º aulão sobre osciloscópio automotivo, sobre diagnóstico avançado. Pessoal, esse aulão nós vamos falar sobre redes, tá? Então, comunicação entre módulos, que é um assunto assim polêmico demais, é um assunto que muita gente fica com bastante medo, porque quando fala que está com problema de rede CAN, existe ali aquela parada, falar assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Deu problema de rede CAN, eu não sei nem por onde começa, eu não sei o que eu vou fazer, como que eu vou fazer esse diagnóstico? O carro funciona, o carro não funciona? O que fazer, né? Gente, a rede CAN, a comunicação de dados, a comunicação de informações entre módulos, ela é uma situação que é muito simples da gente fazer reparo, mas é simples demais. Às vezes não, né? Muitas vezes tem instrutores, né, que criam um monstro em cima de rede que não é isso, tá? No nosso dia a dia, tá, gente? No dia a dia de uma oficina comum, digo uma oficina comum. Agora, se você faz reparo em módulo, se você é um especialista em carro importado, antigo, né? Principalmente porque carro novo dificilmente dá problema, em carro antigo, que você gosta não, né? Que você tem o perfil de fazer esses reparos mirabolantes, né? Nesses carros mais antigos, aonde você tem que ter um puta de um pátio, né? Porque você sabe que esse carro vai ficar 1, 2, 6 meses guardado na sua oficina. Então, quem tem esse perfil, aí sim tem que investir em equipamentos, de repente, um pouco mais sofisticados, em equipamento que nós chamamos de sniffer, que é para poder abrir uma rede CAN, né? Para poder diagnosticar algo mais a fundo, que na minha opinião também nem precisa de tudo isso, mas né, tem gente que faz isso para poder ter uma visão um pouco melhor. Mas para uma oficina comum, uma oficina normal, que trabalha com veículos, tá? Ela tem que saber fazer um diagnóstico de rede CAN, mas ela não precisa resolver todos os problemas do planeta, você entende? Você não precisa matar uma barata com uma bala de canhão. Você consegue, com esse vídeo que eu vou passar para você, você vai conseguir fazer diagnóstico em redes de comunicação. Só que assim, gente, entenda o seguinte, o osciloscópio, o newtecnoscópio, ele é o melhor amigo do scanner, tá? Então, em primeiro lugar, que a gente vai fazer o diagnóstico em uma rede CAN é o scanner. E se você tá com um carro que está com problema de rede CAN e essa rede CAN ou essa rede LIN, né? Você põe lá o equipamento, ele fala lá falta de comunicação de rede CAN ou falta de comunicação de rede LIN. Você tem que entrar com o teu scanner, porque daí o scanner, ele vai fazer, tem que ser um scanner bom, né? Não adianta vocês virem com um scannerzinho de 5, 10 mil reais, que ele não vai resolver o problema. Tem que ser um scanner um pouco melhor, um pouco mais sofisticado. É aqueles scanners que você entra com ele no carro, ele vai fazer o quê? Ele vai lendo módulo por módulo. Então ele consegue identificar as arquiteturas das redes e ele pega lá uma arquitetura. Aí todos os módulos que estão dentro daquela arquitetura, ele vai lendo. Leu um, leu outro. Opa, esse aqui ficou vermelhinho? É porque ele não está conseguindo ler esse módulo. Mas por que ele não está conseguindo ler esse módulo? O defeito está aonde? O que liga os módulos através dessa comunicação é um par de fios, é 2 fios, tá? Às vezes um fio, quando não é rede CAN, né? Quando é outro tipo de rede LIN, rede BSS e rede Sente agora também tem, tá? Então essas outras redes de comunicação, normalmente elas trabalham com um fio. E a rede CAN ela trabalha com um par de fios, porque ela é muito mais rápida.
enquanto essas 3 redes que eu passei para vocês, elas trabalham com uma velocidade aí na casa de mais ou menos uns 5 kbytes por segundo, tem algumas que são mais rápidas, tá, gente? Que trabalham na casa dos 5 kbytes por segundo, as redes scan mais comuns que nós temos, elas trabalham com uma velocidade de 250 a 500 kbytes por segundo. Ou seja, são 500 informações por segundo passando por um par de fios, tá, gente? E assim, o que significa toda essa parte aí da comunicação, né? O que significa essa conversação das redes? Gente, o carro, ele tem vários módulos, né? Nem esse carro aqui tem alguns modos, modo de injeção, modo de o painel, airbag, freio ABS, módulo da transmissão automática. Eu acho que a transmissão automática desse carro acho que é junto com a central da injeção. Aí tem a parte do alarme. Então, todos esses módulos, eles compartilham informações. E essas informações compartilhadas, seria assim, no passado, como que era? Pegava lá um sensor de velocidade, por exemplo. Ele tinha que ir para o central do ABS, ele tinha que ir para a central da injeção, ele tinha que ir para a central da transmissão. Então, era muito fio, né? O carro, sei lá quantos quilômetros ficava de tanto fio que ele acumulava, porque todos precisavam de uma informação de velocidade. Todos precisavam saber se o cara pisou no freio ou não pisou. Todos precisavam saber se o cara acelerou até o final ou não acelerou, para poder fazer as estratégias, né? Cada módulo faz a sua estratégia e tá tudo bem. Só que o carro, na verdade, ficava um veículo que carregava muito fio, né? E isso não é viável. E eu dava um monte de problema. Eu até me recordo que eu sou das antigas, né, gente? Eu tive oficina mecânica até 2009, 2010 mais ou menos. E, então, eu comecei em 2000 a consertar carro, abri a minha oficina, né? Até 2000, de 90 até 2000 eu trabalhava em concessionária. Aí eu montei a minha oficina. Quando eu montei minha oficina e eu coloquei lá na frente, lá, especialista em injeção eletrônica, gente, vinha um monte de coisas mandadas, né? E era uns negócios muito, muito legal. Mas aparecia muita Mercedes antiga, muita BMW antiga. Antiga que eu digo, 88, 86, que já era injeção eletrônica. Só que era uma injeção eletrônica, era automático, tinha ABS, só que não tinha Redcam, tá? Ele trabalhava com esse montoeiro de fio. Então eu enxerguei isso. Tinha uns que já tinha, mas a grande maioria não tinha. E nesses modelos, eu via o tanto de fio que tinha. Eu até me recordo que tinha umas Mercedes, dessas mais antigas, que ela dava muito problema no chicote, porque era muito fio, gente, era muito fio. E aí os fios, eles começavam a se quebrar, e um relava no outro, nossa, o carro ficava todo zoado. Aí eu tinha que desmontar tudo, arrancar carpê, arrancar banco, painel, e aí, né, achar aquele fio que estava soltando ali a sua parte externa e substituir esse fio. Então comprava lá um monte de fio e saía substituindo o fio, porque era ressecamento, né? Dava muito problema de ressecamento. Uma qualidade dos fios também, né? Porque hoje em dia, você pega qualquer carro hoje, com 10, 15 anos, você vê que os fiozinhos dele tá tudo novinho, né? E já os antigos tinha esse problema aí, mas também porque era muito fio, né? Você imagina, o cara fala, não, eu quero, sei lá, uns 10 km de fio. Aí o cara comprava mais barato, né? Mas enfim, a rede de comunicação, ela veio para quê? Ela veio para encurtar isso. Então, o sensor de velocidade, ele vai ligado lá no freio ABS. E o freio ABS, ele recebe essa informação da velocidade. Eu estou fazendo só uma analogia, tá, gente? Pode ser que seja ligado em outro módulo. Mas assim, ele liga em um módulo. Esse módulo, ele pega essa informação, vê quanto está a velocidade
e aí ele compartilha essa velocidade em uma rede de dados, tá? Em uma rede de informação. E assim, gente, essa rede de informação, que é a rede CAN, ela é muito parecida com a nossa internet que a gente usa, a internet que chega na nossa casa, tá? Então a internet que chega na nossa casa, que chega na nossa empresa, nada mais é também que um par de fios, certo? Só que daí que acontece? A velocidade dela, ela é muito mais alta que a velocidade que tem nos carros, porque nós conseguimos assistir um filme através de dados, de informações digitais de dados, né? E essas informações digitais, para chegar nesse tanto de coisa, ela tem que ser muito veloz, porque você tem que receber a informação do emissor, né? O nosso computador, ele recebe a informação do emissor, que é o Google, o YouTube, sei lá, né? Se você tiver conectado, o site, né, que você tiver, o Netflix. Então o nosso computador recebe desse emissor e aí ele descompacta essas informações de dados e como eles têm o mesmo protocolo, né, eles sabem conversar sobre a mesma linguagem, ele consegue descompilar isso, abrir e consegue mostrar para você a imagem. E isso só é possível por causa da velocidade. Só para você ter uma noção. A velocidade, eu acabei de falar para vocês que a velocidade da rede LIN, rede BSS, rede Cent, ela é por volta de 5 kbytes por segundo. O que seria esses 5 kbytes por segundo? Gente, frequência por segundo, lembra? Então, se você pega uma frequência de um bico injetor, por exemplo, o bico injetor, na marcha lenta, ele trabalha com uma frequência de 7 Hz, que são 7 pulsos por segundo em marcha lenta. Quando eu acelero o carro, que aumenta a rotação, aumenta também a frequência dos pulsos. Então ele vai lá para 30 vezes por segundo, porque o motor acelerou. Quando ele volta para marcha lenta, ele volta a 7 vezes por segundo. Tanto é que você coloca a canetinha de polaridade ali e você vê. Tum, tum, tum. Você vê ele funcionando. Você vê que ele está funcionando e funcionando direitinho. Inclusive eu acho que a gente pode até ver isso para vocês entenderem bem. Não estava na minha triagem, né, desse bate-papo, mas eu acho que vai ser muito produtivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou pegar o meu atenuador, só que eu não sei onde é que está meu atenuador, gente. Deixa eu procurar ele aqui. Achei. Vou pegar aqui o meu atenuador, tá? Aqui está o Neo Tecnoscope, ó. Vou pegar aqui o Neo, vou ligar aqui na bateria. Chega aqui, ó, vou vir aqui, gente. Vou tirar aqui, ó. Vou colocar aqui o atenuador. Olha lá, liguei aqui. Aí eu vou pegar uma agulhinha. A minha agulhinha verde, ela já tá aqui já, ó, onde eu vou mostrar para vocês a rede CAN, tá vendo? Eu já coloquei aqui no módulo, né? Para não ficar demorando, né? Para mostrar para vocês como é que não é. Então eu vou vir aqui agora no bico injetor, pegar qualquer bico aqui. Olha aqui o bico injetor, gente. Vou pegar desse primeiro cilindro aqui, ó. Olha, esse bico aqui desse carro, que é um HB20 2020, tem 4 fios. Esses dois grossos aqui, ó, é para resistência de aquecimento, porque ele não tem partida fria, não tem tanquinho de partida frio, né? Eu vou colocar nesse verde, que eu não sei quem que é. Vou colocar nesse verde aqui para ver se vai aparecer o sinal. Deixa eu dar partida no carro. Vamos vir aqui, né? Deixa eu ver aqui no Neo, ó. O Neo já está aberto. Aí eu vou vir aqui no meu canal A. Vou colocar aqui vezes 10. Vou diminuir aqui para
para 20 volts e vou dar o play. Vou dar partida no veículo. Opa, ele mesmo, gente. Olha lá, ó. Já apareceu ali. Aí você fala assim, ô louco, Celso, mas como que ele já apareceu aqui? Gente, eu deixo o meu equipamento sempre regulado aqui, ó. Quer dizer, eu coloquei 20 aqui, né? Mas eu sempre deixo ele regulado com 5, 5, 5, 5 e 10. Aí o que eu fiz? Eu coloquei aqui o 10X, que é o atenuador, e coloquei ele para 20 volts, porque eu sei que ele é mais ou menos 20 volts. Vamos dar o stop aqui, ó. O Neo ele grava, né, gente? Ele grava tudo que está acontecendo. Então eu vou dar o play mais uma vez. Ele está gravando, ó o buffer aqui, ó, gravando. Eu vou dar uma aceleradinha, só para vocês verem. Tá bom. Vamos dar o stop, ele grava tudo, né? Essa é a vantagem do Neo, né, gente? Coisa boa. Ó, então aqui, ó, eu estou na marcha lenta. Vamos diminuir um pouquinho aqui o tempo. Aqui, ó. Aqui eu estou na marcha lenta. Ó, vamos pegar dois sinais, ó. Então aqui o bico abriu e aqui o bico abriu, né? Acionou. Você vê que vindo de frente assim não é um pouco melhor? Se eu ficar daqui, o que você acha? Melhorou? Ó, aí sim. Só que daí eu preciso do meu carrinho aqui, ó. Deixa eu puxar ele pra cá. Ok. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Aqui eu tive um pulso, aqui eu tive outro pulso. Nós não falamos ainda de bico injetor. Eu acho que eu vou falar... eu não sei. Acho que vai ser lá para o aulão 14 que eu vou falar de bico. Aí eu vou falar tudo de bico injetor para vocês, vai ficar bem legal. Mas enfim, o que eu quero mostrar para vocês aqui é a frequência de acionamento. Para eu ver a frequência de acionamento, existem duas formas. Eu posso simplesmente vir aqui e ligar o meu trigger no canal A, colocar o nível de trigger aqui no pico, e aí eu vou conseguir ver a frequência aqui embaixo. Mas existe uma outra forma também, que é eu pegando a minha régua. Eu pego aqui a minha régua, que é o meu cursor, eu ponho ele aqui e arrasto ele até aqui, ó. Olha lá, ó. Frequência 6.84 Hz, tá? Então o que significa isso? Significa que esse pulso aqui, ele aconteceu em quase 7 vezes por segundo, né? Falta 160 mHz para chegar em 7. Então, gente, isso está acontecendo quase 7 vezes por segundo. Quase 7 vezes por segundo. Quando eu acelero, que é quando chegou esse borrão aqui, ó, olha o que aconteceu quando eu acelerei. Tá vendo? Ele ficou mais próximo. Olha lá, ó. As ondas ficaram mais próximas. Aí eu vou colocar daqui até aqui, ó, 34 Hz, tá? Quase 35. Por quê? Porque eu acelerei o carro. Vocês viram? Chegou quase 6.000 RPM, né? Então a frequência aumenta, a frequência de pulso, porque o motor está mais acelerado. Mas o intuito aqui é vocês entenderem essa frequência, porque na rede você tem o que nós chamamos de quantidade de vezes de eventos por segundo. Então aqui, ó, esse evento aqui, ele está acontecendo 35 vezes por segundo. Só para vocês terem uma noção. Então ele fica assim muito bem visível para nós enxergarmos ele. Só que agora quando a gente fala de uma rede, como a gente começa a falar sobre redes de comunicação, aí aumenta. E nem eu falei para vocês que a rede LIN, rede Cent, a rede BSS, ela trabalha em torno de 5K bytes por segundo. Tem umas que é um pouco menos, tem umas que é um pouco mais. Eu não vou ser específico com nenhuma, tá? Mas só para você saber que isso acontece. E aí você fala assim, mas Celso, essa rede BSS usa aonde? Gente, usa em um monte de lugar. Usa em alternador, usa em sensor de bateria, que é esse sensorzinho que tem aqui, ó.
Esse aqui não é BSS e nem RedLin, mas tem uns que são. Tem carros da linha GM, que até o sensor MAP ele trabalha com RedLin. Então são várias as aplicações onde existe uma comunicação mais lenta, que vai até 5 KB, vai até não, né? Que trabalha em torno de 5 KB por segundo. Ou seja, esse pico que você está vendo aqui, em vez de estar marcando aqui 35, ele vai marcar 5K. 5K é quanto? 5.000 vezes por segundo. É muito rápido, gente. É muito rápido. E é por isso que consegue-se a comunicação. É por isso que existe uma comunicação. A comunicação, gente, quer colocar pra você não cansar muito aí também, meu amiguinho Orlando. O Orlando está gravando hoje pra nós aqui, gente. Ele estava segurando assim meio alto. Aí eu fiquei com medo dele ficar cansado, derrubar, cair, se machucar. Pessoal, vamos voltar no tempo. Rede de comunicação, na verdade, nada digital, tá? Nada mais é que positivo e negativo. Só, mais nada. É um positivo e um negativo. Aonde o positivo é o dígito 1 e o negativo é o dígito 0, tá? Bom, todo mundo assistiu Titanic, né? E o Titanic lá em 1918, quando que fundou o Titanic? 1912. Já assistiu o Titanic. 14 de abril. Olha, 14 de abril de 1912. Aí você foi lá buscou lá no fundo, Irlanda. Eu realmente não lembro, né? Mas enfim, quando o Titanic caiu, não existia internet, não existia comunicação, não existia GPS, não existia sonar, não existia nada, ele não tinha batido lá, né, gente? Mas enfim, mas existia uma comunicação, sim, através de código Morse. Então eles já usavam ondas de rádio, e dentro dessas ondas de rádio, eles trabalhavam comunicação por código Morse. E o que era o código Morse? Código Morse era rede CAN, só que bem mais lenta, tá? Por que mais lenta? Porque ela dependia da frequência do cara que estava apertando o botãozinho ali. Então, todo navio que ia para o alto mar, ele tinha que ter uma pessoa que sabia os protocolos de comunicação ou o protocolo de comunicação Morse. Ó, você já começa a entender o que é protocolo, gente. Olha só que legal que é, né? Então, o que acontecia? Chegava lá chegava lá na sala de aula lá, e eles falavam assim, ó, hoje vocês vão aprender código Morse, porque cada um de vocês vai trabalhar em um navio, um equipamento Morse, para vocês poderem conversar, enviar e receber mensagens, para vocês poderem conversar. E aí eles fizeram o que? Eles fizeram um protocolo e todos estudaram aquele protocolo. Mesma coisa de sinal de truco, né? O que é o sinal de truco? Zap, uma piscada. O cara sabe que é a piscada. Se você combinar o outro tipo, é um outro tipo de código, né? E você combina o que você quiser. Mas enfim, o Titanic tá lá, pá, né? E aí o cara que precisava conversar com o outro lá, ele ia lá, ele tinha lá o Morse, que era o quê? Que era 0 volts e volts fechado, né? Que ele fecha, que daí é o máximo. Então é 0 aberto e 1 fechado. Só que ele, em uma determinada velocidade, né, apertando e soltando, o outro de lá sabia que mensagem que ele estava enviando. Então, por exemplo, vou falar assim bem rapidamente, ó. Vamos supor que eu quero falar para vocês em código digital, né? Em eletrônica digital, eu quero falar para vocês o número 0. Então, para mim falar o número 0, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha caneta de polaridade. Cadê minha caneta de polaridade? Deixa eu pegar ela aqui. Vou pegar a minha caneta de polaridade aqui, ó.
Vou ligar ela aqui no carro, ó. Pode chegar aqui, Orlando. Vou ligar ela aqui no carro. Ah, liguei ela. E a minha caneta de polaridade, ela tem o quê? Vamos ver só essa... Vamos ver só o positivo e o negativo, tá? Então eu quero falar para vocês 0. O que vai ser 0? 0 vai ser 4 dígitos negativo. Então eu não tenho dígito nenhum. Eu venho aqui e faço assim, ó. 1, 2, 3, 4. Aí você sabe que eu falei para vocês 0. Agora eu quero falar para você 1. O que eu vou fazer? Primeiro a gente vai combinar isso, mas eu vou fazendo aqui para você ver. O 1 na eletrônica digital é assim, ó. Verde, 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 vermelho. Tá? Então o que eu fiz? Eu mandei um negativo, negativo, negativo e positivo. Então dentro desses 4 dígitos, você sabe que se o último acendeu vermelho, significa que você me falou número 1. Agora eu quero falar para você o número 2. Chega aqui, ó, o número 2 vai ser assim, ó. Negativo, negativo, positivo, positivo. Pronto. Falei para você o número 2. Agora vamos na sequência. Vou falar o 3. Negativo, positivo, positivo, positivo. 3. Agora 4. 4. E por aí vai, gente. 5, 6. Com apenas 4 dígitos eu consigo falar para você um numeral muito grande. E aí a gente combina o tempo, né? O tempo que isso tem que acontecer, exatamente igual ao código Morse. Então eles por essas piscadas, eles fazem um alfabeto e um numeral inteiro. E aí, rapidamente, né, porque treinam muito, aí eles conseguem enviar informação, né, ele envia o código, que ele gera o código, e o cara de lá do outro barco, ele recebe o código. Então, só que ele sabe abrir o código. Então, se ele sabe abrir o código, o que ele vai fazer? Ele vai ler o que aconteceu. E aí ele pode enviar também informação. Ele também manda, aí eles combinam um espaço de tempo. Ó, vamos combinar aqui. Eu vou esperar 5 segundos para você responder. Se você não responder, é porque você não quer falar nada. Se você for responder, você, sei lá, dá 2 piscadas que eu já fico esperando a sua mensagem. Olha como que é legal. E isso acontecendo automaticamente. Eu tô falando isso para vocês, gente, porque hoje as redes de comunicação, elas são exatamente desse jeito. Elas trabalham tudo com isso. Ó, vou mandar uma informação para você, vou falar para você quanto que tá a velocidade da roda. Ah, beleza, eu tô precisando mesmo dessa informação. Outro modo conversando, né? Eu tô precisando mesmo dessa informação. Envia aí que eu preciso saber, eu preciso trocar a marcha aqui do câmbio, né? Da transmissão. E eu não sei quanto que tá, então manda para mim. Não, eu vou te mandar, aí manda. Ah, beleza, obrigado. Beleza. Acho que não agradece, né? Mas, vamos supor, isso acontece. Só que isso acontece, gente, em uma velocidade muito maior, né? Muito maior. A rede CAN, que eu disse a vocês, que é o normal dela, trabalhar de 200... Não vou falar 250 não, de 50 a 500K, que é o mais comum que tem. 50 mil a 500 mil vezes por segundo. Gente, é muita informação dentro de uma mensagem. Eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco. Então, pessoal, essas informações, elas são enviadas e recebidas. Por quê? Porque o emissor, ele tem um código, ele tem um protocolo, e a de lá também sabe esse código e sabe esse protocolo. E elas estão alinhadas, tá? Esse alinhamento de protocolo, a gente chama, em algumas situações, fala que você tem que fazer o alinhamento proxy, que é um alinhamento de protocolo. Então, tem carro que você tem que, quando você vai trocar um módulo, você tem que fazer um alinhamento de proxy. Tem carro, quando você vai trocar um módulo, você tem que informar o número do chassi, o número VIN, porque ele não trabalha se você não tiver esse número VIN. Tem que estar todo mundo alinhado com aquele número lá, para que o protocolo possa ser
possa ter comunicação e um entender o outro. Então, a rede, gente, ela é isso aí. E a rede que chega na nossa casa, que nos permite assistir filme, navegar em site, essas coisas assim, aí já é mais rápido ainda. E nem, Orlando, quanto que é a internet da sua casa? Qual que é a velocidade? 800 megas. 800 mega. Gente, 800 mega. Vocês entendem o que é 800 mega? Gente, mega é 1 milhão. Ou seja, vamos lá, ó. K. O que é K? K é 1000. Eu tenho 1000 gramas de arroz. É 1, 0, 0, 0. 3 dígitos. Então eu tenho 1K. Tudo bem? Tranquilo? Agora eu tenho 1 mega de feijão. Então você tem 1000 gramas de feijão, que vai dar quantos quilos? 100 quilos? Ixi, agora eu me perdi agora na minha conta doida aqui. Gramas é 1 quilo. Não, 1000 gramas é 1 quilo. E 1 milhão de gramas é quanto? 10 quilos. 10 quilos. Aí, ó, menino é bom. Você falou que não sabia de matemática? Aí, ó. Depois não faz essa conta aqui. Se a gente errar, que a gente tá sem calculadora, sem as coisas aqui, a gente errar, a gente consegue entender. A gente conserta depois. Mas enfim, vamos entender o quê? Se eu tenho 1K, eu tenho 1000 de alguma coisa. No caso, se eu tenho 5 KB por segundo, eu tenho 5.000, que são os 3 dígitos, né? 5 vezes 1000, porque K é 1000. 5.000 vezes, 5 vezes 1000, que dá 5.000, vezes por segundo acontecendo. Agora, se eu tenho 5 mega, mega já é 6 zeros, é 1 milhão. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter milhão? Não, 1000, né? Não, é 1000 milhão, isso mesmo. Eu vou ter 5 milhões de informações por segundo. Aí o Orlando fala para mim que na casa dele tem 80 mega. É 80 mega, né? 800 mega. Gente, 800 mega serão 800 milhões de vezes por segundo que vai passar um bit. Porque assim, para eu informar uma letra ou um número, eu já tenho que ter um monte de zeros e uns. Tem que ser muito 0 e 1. Imagina uma imagem, uma foto. Tem que ter muito mais zero. Por isso que a velocidade é tão alta. 800 milhões de vezes por segundo, né? Que chega 0 e 1 lá, que daí vai descodificar. E aí, como todo mundo sabe qual que é o rolê, né? Qual que é o protocolo, ele abre e ele consegue mostrar pra gente uma imagem. Por isso que as coisas têm que ser rápidas para a gente poder ter uma amostragem, né, para a gente poder ter uma visibilidade melhor. Então, quanto melhor a velocidade da internet, melhor é a velocidade que a gente consegue enxergar as coisas e abrir as coisas. Por isso que, né, nós não sabemos onde nós vamos parar, né, gente? Vamos falar a verdade. No passado era bem ruim a internet. Hoje a gente já está com essas velocidades assim, né, voando. Aonde a gente vai chegar com essa velocidade? Eu acho que essa velocidade vai ser assim muito legal. Vai ser assim uma velocidade que não vai fazer nem... Na verdade não é que não vai fazer sentido, não vai fazer sentido, mas ela vai ser tão rápida, tão ligeira, que tudo vai ser muito rápido, né? A comunicação vai ser mais rápida ainda. Vai permitir ter carro autônomo, ônibus autônomos, porque a comunicação ela vai ser muito rápida por vários comandos, uma robustez de repente melhor, né? E eu não sei onde isso vai parar, tá? Eu não sei onde isso vai parar, mas eu acredito que vai ser bom, né? A internet é uma coisa boa, né? Eu tô aqui na internet falando com vocês porque tem Redicam na tua casa, Redicam não, né? Tem internet na tua casa e por aí vai. Mas enfim, eu vou mostrar para vocês agora uma comunicação de rede LIN. O meu carro aqui, ele não tem nada de rede LIN aqui, mas vamos supor que você está com um carro, um veículo que tem um alternador pilotado, um veículo da Ford, por exemplo.
que ele utiliza rede LIN ou rede BSS para comunicação. É um fio só que chega no alternador. E esse fio, ele manda e recebe informação. Através do quê? Protocolo. Só que não são muitas informações. Por isso que sempre essas redes mais lentas, elas não fazem tantas coisas. Elas são redes mais baratas e são para poucas coisas. Outro lugar também que usa bastante esse tipo de rede é sensores de veículos diesel, aquele sensor MAP que fica lá no escapamento. Não é sonda lambda, tem outro nome lá, eu me esqueci agora o nome daquele sensor, mas é como se fosse uma sonda lambda, e essa sonda ela fica lá no escapamento para ver como é que tá a fuligem, né, se tá saindo muito fumaça preta, se não tá, né, se tá queimando tudo bonitinho, e ela recebe uma alimentação positiva, negativa e rede LIN, né, ou rede CAN, tem uns que é rede CAN, mas a maioria é rede LIN, rede BSS, para comunicar com o módulo. Então, como precisa de muitas informações, aí eles usam protocolo. E eu acredito que isso vai se tornar cada vez mais comum. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui uma rede LIN que está aqui, gente, ó. Deixa eu finalizar isso aqui. Deixa eu apertar aqui o meu usuário aqui para mudar. Vou tirar daqui também o meu atenuador. Eu não vou usar ele mais. Gente, eu vou ter aqui, ó, carrinho, casinha, né? Eu tenho essa outra peça aqui, ó, esse outro ícone, que é o meu gerador de ondas. Eu vou clicar nele e olha que vai aparecer aqui, ó, padrão. E aí apareceu aqui, ó, rede LIN, pedal, secundário e sincronismo. Muito provavelmente você vai clicar aí no seu NIL e não vai aparecer nada. Para aparecer, você tem que vir aqui, ó, no mundinho. Aí você vem aqui, gente, aqui é a nossa plataforma, tá? Aí você vem aqui, ó, em gerador. Aí aqui em gerador, tem todos os geradores que nós temos, ó, tá vendo? Ó, tudo quanto é coisa. No caso do meu, eu vou ter aqui, ó, só 4. Por quê? Porque eu só baixei 4. Eu vou baixar mais um só para vocês verem como é que vai ser. Deixa eu vir aqui. Ó, eu vou abaixar aqui, ó, bico injetor padrão. Fazer o download. Olha lá, ó, aí só que daí a gente tem que fazer isso aqui, ó. Ligar o canal A no canal E. Então, fechar. E aí, ó, ele já me trouxe aqui agora, ó. Opa, padrão. Ó, apareceu aqui. Bico injetor, que não tinha. Então, quanto mais você vai baixando, mais vai aparecendo. Essa funcionalidade, ela é paga. Você tem que pagar a nossa plataforma para você fazer isso. Só que, por enquanto, não está cobrando ainda. Então, aproveita. Ó, acelera que você consegue baixar tudo aí no seu NIL Tecnoscópio. E também, se for cobrar, gente, é só R$ 29,90. Por R$ 29,90, cadê? Plataforma, planos. Por R$ 29,90, ó, você vai ter injeção, ABS, airbag, transmissão automática e muito mais. E vai ter também acesso ao gerador, acesso ao oscilograma de sinais validados, que são esse monte de sincronismo que tem aqui. E também terá acesso a alguns cursos, não são todos, tá? Mas tem alguns cursos aqui que estão liberados. Por exemplo, está liberado aqui, ó, o curso do Onix, que é esse aqui, olha lá, ó. E nesse curso do Onix aqui, ó, tem um momento que eu falo que, ó, o sensor da bateria, ó, ele trabalha, se não me engano, ele trabalha com rede LIN. Vamos ver aqui, player error, alguma coisa aconteceu aqui, mas ele trabalha com rede LIN. E aí você vai conseguir fazer esse teste que eu estou falando para vocês, assistindo essa aula que está disponível. Orlando, não está funcionando aqui, será? Vamos ver. Algo de errado não está certo. Temos que revisar. Deixa eu finalizar aqui. Vamos voltar aqui para a plataforma. Bom, deixa eu fechar ela aqui. Mas não é isso que eu quero. Eu quero mostrar para vocês aqui a rede LIN. Então a rede LIN é a mesma coisa, ó. Eu vou ligar o canal
Vamos vir aqui, ó. Canal A, canal E. E vamos ligar um no outro aqui, ó. Liguei um no outro. E aí eu vou vir aqui, ó. E vou só... Opa, deixa eu escolher o sinal, né? Opa, deixa eu vir aqui, ó. Padrão. Redilin. Vamos ligar. Olha lá, ó. Esse aqui, gente, é um sinal de Redilin. Uai, mas o que o Nil fez aqui? Gente, essa opção que nós temos aqui é o que nós chamamos de Custom Generator. Custom Generator. Então, nós com o Nil, ele tem a função de gerar sinal, gerar onda, né? De rotação, um monte de coisa. PWM, que pode usar em um monte de coisa. E ele também tem essa função, essa funcionalidade de gerar qualquer tipo de forma de onda pelo Custom Generator. Isso é muito legal. Então aqui eu estou simulando o quê? Eu estou simulando uma Redilin. Deixa eu diminuir aqui o tempo para vocês enxergarem ela um pouquinho melhor. Olha lá, deixa eu dar um stop aqui. Então o que seria essa Redilin, gente? Ó, nada mais é do que positivo, olha o tamanho do espaço negativo, aí positivo, negativo, aí tem aqui um positivo um pouquinho maior, vou pegar minha régua aqui. Ó, daí tem um positivo um pouquinho maior, um positivo um pouquinho menor, outros dois menores, um outro um pouquinho maior, mas não é maior que esse, um zero maior, um maior, um zero maior ainda, depois um bem pequenininho, um zero menorzinho, um pouco maior, um zero um pouco maior e depois volta para o zero. Então significa o que, gente? Significa que isso aqui é uma mensagem, tá? Mas o que ela significa? Pergunta para o scanner. Você não precisa saber o que significa isso aqui. Você não precisa abrir um protocolo desse, a não ser que você queira desenvolver scanner. Se você for desenvolver scanner, né, quiser fazer um curso de engenharia de software, eletrônica, e quiser entender tudo que é, aí beleza. Mas, gente, o scanner, ele vai falar para você o que está acontecendo. Aí, se o scanner não lê, aí é o momento de você vir aqui. Vamos supor que esse sinal aqui eu estivesse lendo de um sensor da bateria, esse sensor que está aqui, ó. Eu iria colocar a agulhinha nele, né? Eu iria colocar a agulhinha nele, e aí eu iria dar o play e eu iria ver essa comunicação. Se não tivesse dando comunicação, o scanner não ia estar lendo, e aí eu ia fazer o quê? Eu ia conferir a alimentação dele, não tem comunicação? Ele está com defeito. Aí eu trocaria ele, tá? E assim por diante. Aí você tem que ver também se o fio não está quebrado, só que esse aqui é um fio só. Ele não é um par de fios como na rede CAN, ok? Então, gente, é você conseguir ver se existe forma de onda e conseguir ver se essa onda é uma onda legal. É uma onda bonitinha, é uma onda que está acontecendo. Ah, vamos ver a velocidade dela? A velocidade a gente sempre mede aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Ó, essa aqui, 10K, essa Redilin aqui. Então ela tem uma velocidade de 10.000 vezes por segundo. É muito rápido, gente. É muito rápido. Essa aqui é a Redilin, Redicent, RedBSS. É muito parecida, tá? Não são todas iguais, mas são muito parecidas. Aí, pessoal, eu vou entrar aqui só para mostrar para vocês. Não vou entrar por aqui não, porque aqui ele não vai funcionar o zoom. Vamos entrar por aqui, ó. Agora eu entrei aqui pelo site, Nil Tecnoscópio. Eu vou colocar aqui, ó. Ah, já coloquei, RedCAN. Aí eu tenho aqui, ó, RedCAN, IHS, Redilin. Vamos pegar uma Redilin aqui da Fiat Toro, ó. Redilin Fiat Toro. Visualizar. Esse aqui é o nosso diagrama de 29,90, tá, gente? Então, ó, olha o que na Toro, o que conversa por Redilin, ó. Interruptor da porta, módulo das portas, módulo do vidro, estabilizador de tensão, mola relógio e por aí vai. Ó, são várias redes, são várias comunicações. Então o que teu scanner tem que enxergar? Quando você vai passar o scanner, esses scanners que eu falo que é um pouco mais
sofisticado, scanners um pouco mais caros, mas melhores, ele faz um trabalho que muitos chamam de topologia. Ele faz o quê? Ele começa a ler, aí ele lê aqui o interruptor, porque é um módulo. Aí ele lê o módulo das portas e vai ficando verdinho. Aí se tem algum aqui que não comunica, ele já fica vermelho. Aí é aqui que você vai ver a rede, tá? Aí é aqui que você vai ver o porquê. Se ela não está comunicando, se essa rede está com defeito. Então uma falta de comunicação pode ser o quê? Um fio quebrado, defeito nesse módulo, ou falta de configuração de proxy, tá? De alinhamento, ou falta de codificação de número de VIN, que é o número do chassi, ok? Bom, aí, gente, vamos entrar lá no NIL de novo. Aí a gente vai fazer o quê? Aí nós vamos fazer agora um teste em uma rede CAN. Então esse carro aqui, ele tem uma rede CAN. Eu vou pegar essa rede CAN, sempre eu vou pegar um diagrama elétrico para saber aonde que está os pinos da rede CAN, tá? Aqui no NIL, eu coloquei aqui, ó, eu não sei se tem, acho que está em atuador. Rede CAN, cadê? Aqui, ó, rede CAN. Quando eu clico em rede CAN, ele aparece aqui para mim, ó, para você colocar o NIL no conector de diagnóstico. Aqui assim, o conector de diagnóstico, nesses carros, dos carros mais novos todos hoje, né, só os mais antigos que não tinha esse protocolo, que não tinha comunicação por rede CAN, era por linha K. Mas a linha K é bem mais lenta que a rede CAN. Mas os carros mais novos, que são, vamos colocar de 2015 para frente, todos os scanners ele tem que conseguir ler rede CAN. E aí, gente, o que acontece? Você colocando o NIL aqui, se for um carro simples, você vai conseguir ver a rede CAN. Agora, se for um carro mais completo, aí esse carro, você colocando o NIL aqui, você não vai conseguir ver a rede CAN. Por quê? Porque ele tem uma central, que muitos chamam de gateway. Essa central, ela que faz o rolê da rede CAN. Então ela vai permitir, ela vai enviar a informação de rede CAN aqui para o conector de OBD somente quando entrar com o scanner e o scanner começar a conversar com ela. Aí ela fala, opa, o scanner está aí você vai ter tráfego de rede CAN. Tirando isso, você tem que ir lá diretamente no módulo para verificar, que é o que nós vamos fazer. Vou vir aqui no módulo. Ó, aqui está um sinal de rede CAN genérico, tá? Para a gente enxergar. Então o NIL ele traz essas informações aqui para nós, para você não ter que ficar configurando. Então qual foi a configuração aqui, ó? 2 volts, 2 volts e 10 milissegundos. Essa rede CAN aqui, se não me engano, ela foi captada ainda com equipamento de 2 canais. Então é um sinalzinho que ele não é tão bonito, tá? Porque o 4 canais ele é 10 vezes mais rápido que o 2 canais. Então eu vou apagar essas informações aqui, ó. Vou clicar 2 vezes aqui. Apaguei. Apaguei. Eu vou deixar só a configuração aqui. Aí eu vou entrar aqui no meu diagrama elétrico novamente. Deixa eu limpar tudo aqui. E eu vou vir aqui, ó. Carro. Hyundai, cadê? Cadê você, Hyundai? Aqui, Hyundai. Modelo HB20, ano 2020. Aí, no caso aqui, gente, você seleciona o que você quer, o carro que você quer, e aqui você define o que você quer. Oscilograma, diagrama, gerador, falha. Falha não está funcionando ainda. No caso aqui eu quero o diagrama mesmo. Aí eu vou colocar só aqui o tipo, que é injeção eletrônica. E aí aqui já apareceu, ó, Bosch 19.21, 2020. Vamos visualizar. Isso aqui, gente, você pode ver também pelo seu celular. O aplicativo é perfeito. É muito bom o aplicativo do NIL Tecnoscope, gente, vocês não têm noção. Da mecânica avançada, né? Para você ver os diagramas elétricos. Então aqui nós temos todos os diagramas elétricos, ó. Todos os componentes, né? Ó.
Você pode dar zoom, voltar, vir para cá, ir para lá. E aqui nós vamos ter a Redicam, ó. Quer ver? Vamos vir aqui. Opa. Ela está aqui para frente. Aqui, ó. Central interna, ICU, que é a central gate, é o que eu falei para vocês. E aqui eu tenho ligado ao modo da injeção. Aqui, ó, no canal B60, no pino B60 e no pino B82, CAN high e CAN low, que é CAN de alta e CAN de baixa, tá? Eu vou explicar para vocês o que é CAN de alta e o que é CAN de baixa também, para vocês desmistificar isso. Bom, eu preciso pegar essas duas informações. Como que eu vou fazer? Eu preciso vir aqui no módulo, né? Vou vir aqui no módulo, eu já coloquei ali os pinos, mas eu vou vir aqui no módulo e eu vou fazer o quê? Eu vou procurar o B60 e o B82. Quando você vem aqui no meio do módulo e você clica com o botão direito, ele vai aparecer aqui, ó, informações e foto. Você vem aqui em foto, ó, aí ele abre aqui pra gente o pinout da central. Aí aqui é o pinout do canal A e aqui é o pinout do canal B, tá, gente? O pinout do canal B, vou dar um zoom nele aqui. O pinout do canal B é o que a gente quer, que é o B60 e 82, qual que é? Esqueci. B60 e B82. 60 e 82? Vamos voltar para ver. Vamos voltar aqui que eu esqueci. 60 e 82. Vamos voltar de novo aqui. Falei certo. Falou certinho. Você é bom de número. Olha lá, ó. Então, é o B, 60 e 82. Então, como que a gente vai enxergar isso? Aqui, eu estou vendo a frente do conector. Então, se eu tirar o conector, fica fácil. Agora, se o conector estiver lá, eu vou vir por trás dele. Então, vai ser ao contrário. Então, vamos entender aqui, ó. Eu tenho aqui o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são esses pinos maiores, que normalmente são pinos de alimentação, tá? E aí eu tenho o 7 aqui, ó. Então, aqui é o 7, 28. Então, 7, 8, 9, 28. Lembrando que pinos vagos também contam. 29, 50. 51. Então, vamos contar aqui, ó. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Então, vai ser esse aqui, ó. Esse. E o outro? 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. É o outro aqui, ó. Então, gente, tá ruim esse canetão, né? Ó, o Joãozinho acabou com o meu canetão. Então, gente, sempre a Redicam, ela vai ficar uma pareada com a outra, sempre. Sempre muito perto. E aí, você sempre sabe, se uma está em cima, a outra provavelmente vai estar embaixo. Ou aqui em cima você vai estar aqui para baixo, vai estar aqui para cima. No caso aqui, se você achar uma, você vai achar a outra. Eu fiz a contagem, só que agora aqui eu vou ter que fazer a contagem ao contrário. Porque aqui, ó... E aí, parceiro, beleza? Trazendo uma marmitinha aí? Ah, Bruna. Não sei por que comer, né? Comeu ontem já. Sacanagem. Aí aqui, gente, ó, vamos lá. Ó, no caso, é os pinos de lá, de trás, tá? Então, esse verde aqui, ó, ele vai ser o meu 82 e esse amarelo aqui, ó, vai ser o meu 60, tá? Porque um tá na primeira rua, o outro tá na segunda rua. Que rua? Aqui, ó. Um tá na primeira rua, que é o 82, e o outro tá na segunda rua, que é o 60. Então eu já achei eles, já coloquei, já sofri e já coloquei, tá? E agora a gente vai verificar. Então eu vou vir aqui com o Nil agora, ó.
Vou tirar ele daqui. Filma a Bruna, pagando a marmita dela. Vai lá. Oi, gente, pagando a mirtinha. Tem que comer, né? É a vida. Pagando a mirtinha. E aí aqui o Nil, gente, ó. Tava ligado um no outro, né? Vamos ligar aqui, ó. Amarelinho e verdinho. Olha lá, ó. Vamos vir aqui no Nil agora. Vou deixar aqui. Vamos dar o play. Nada está acontecendo, porque o carro está desligado. Vou só ligar a chave. Ah lá, pessoal. Começou a ter tráfego. Só que está meio borrado ainda, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui colocar aqui para 1 volt. Aqui também. Para eu ter uma onda um pouco maior, vou baixar ela aqui. Vou baixar ela aqui. E eu vou aumentar o meu tempo. Vou esticar o meu tempo. Para eu ter uma visualização melhor. Olha lá, ó. Ela começa a ter formas. Olha lá, ó. Aqui eu consegui enxergar em 200 microsegundos eu consigo ter uma onda legal. Aqui também dá para ver uma onda boa, vou dar um stop. Ó, gente, então ela é muito rápida. Ah, Celso, mas qual é a velocidade dessa Redcam? Vamos ver. Vamos esticar ela um pouquinho aqui para eu ver melhor. 250 microsegundos. Opa, vou colocar aqui em 250, dar um play para ficar uma onda mais bonitinha. Lá. Stop. Aí aqui, gente, ó. Ó, vamos pegar esses 2 pontos aqui, ó. Vou pegar minha régua. Vou vir daqui até aqui. Daqui até aqui. 70 kHz por segundo, 70 mil vezes por segundo. Então eu tenho uma comunicação nesse ponto aqui de 70K, mas aqui é maior, tá vendo que tá mais junto ainda? Vamos esticar para ver. Vamos esticar, ó, vamos esticar. Que seria esses 2 pontos aqui. Vamos ver. Olha esse aqui, ó, já chegou em 200K, 200 mil vezes por segundo. Então essa minha Redcam aqui, ela trabalha com uma velocidade máxima de 250 kbytes por segundo. E assim, gente, o que a gente tem que analisar na Redcam? Ó, prestem atenção. Observem que uma sempre vai ser o espelho da outra, tá? Uma sempre vai ser o espelho da outra. Então, se uma está para cima, a outra vai estar para baixo. Você analisa se está tudo ok. Esses picos que dá aqui, gente, isso aqui é normal, pode acontecer, tá? Observa se está tudo bonitinho. No caso aqui, essa onda está perfeita, o carro está perfeito. Quando está ruim, eu vou mostrar para vocês o que acontece. Ela fica toda zoada, tá? Mas dessa forma que você está enxergando aqui, ó, você já consegue ter uma boa resolução para você identificar se essa Redcam está funcionando ou não está funcionando. E aí o que vem a ser a Cam High e a Cam Low, ou Low, né? Gente, ó, o canal A, ele tá com uma tensão de 2.4 e o canal B de 2.65, RMS, PK de 4 e o PK de 2.63. Então, o canal A, ele é o que nós chamamos de Low, que é a parte baixa. Não é que ela é baixa velocidade, é só a tensão. Uma trabalha com uma tensão de 2.63 de pico e a outra trabalha com uma tensão maior, que é de 4 volts. Então, Cam Low é para baixo e Cam High é para cima. Uma é baixa tensão, a outra é alta tensão. Mas a velocidade é a mesma. Se uma pifar, a outra assume para ela poder trabalhar. Vou dar o play aqui, ó. Vou desligar a chave do carro, porque ele ainda fica energizado por um tempo, né? Desliguei a chave.
E agora, eu vou desconectar o meu módulo, para você ver o que acontece. Quer ver só? Vixe, entortei tudo a agulha. Olha lá. Gente, eu desconectei. Olha como é que ficou a rede, ó. Isso aqui é uma rede desconectada, tá, gente? Ela ficou, ó, ela criou aqui praticamente um sinal de emergência, né, dizendo que não está comunicando com o módulo. Então, muito provavelmente, se você colocar o scanner, ele vai falar que não tem comunicação com o módulo se a gente entrar por uma outra, por um outro módulo. Ele vai dizer, ó, o módulo da injeção ele não tá plausível. E por aí vai. Aí acontece que de ter curto ao positivo, curto ao negativo, cada uma dessas formas, cada um desses defeitos vai distorcer a sua RedeCam, vai distorcer o seu sinal de RedeCam. E distorcendo o sinal de RedeCam, você observa o que está acontecendo. Mas o mais comum que acontece aqui é o quê? É o módulo não estar comunicando, aí fica desse jeito, e ter um curto à massa ou um curto ao positivo. Que é curto, gente, é um fio relando no outro. Fio relando no outro, você tem que fazer o reparo, tá? Bom, pessoal, informações. Assistam esses vídeos do aulão rapidamente, que eles vão sair do ar, eles não vão ficar aqui eternamente. Esses aulão, eles são realmente para trazer informação verdadeira para vocês, né? Como eu entreguei isso para vocês entenderem como funciona e entender como faz um trabalho de RedeCam. É muito simples, vocês acabaram de ver, não tem segredo. É somente uma questão de você começar a fazer os trabalhos para você ver o que está acontecendo. Tem que ter um bom scanner, tá? Para você identificar qual é o módulo, senão você fica sofrendo. E não tentem querer descobrir que tipo de código tem na RedeCam. Você não precisa saber disso. Quem precisa saber disso é o teu scanner. Beleza? Pessoal, até o aulão número 12 e um abraço.